Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? E nesse trimestre nós estamos estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. Para isso, nós utilizamos a revista Compromisso da editora Convicção. A lição de hoje, lição de número 8, tem por título Exortação sobre o fim dos tempos. O primeiro ponto da nossa lição de hoje fala: líderes religiosos provocam Jesus. Se encontra em Mateus capítulo 16, versos de 1 a 4. Eu faço essa leitura. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Os fariseus e os saduceus eram grupos rivais, mas que estão agora unidos a fim de provocar Jesus. Fariseus são aqueles que observam prioritariamente a lei oral, e os saduceus, aqueles que só seguiam a lei escrita. Já comentei sobre isso anteriormente. Há grupos como os fariseus e os saduceus que são discordantes entre si, mas que se unem em oposição a Cristo e às coisas do reino. No texto aqui que nós estamos analisando, esses grupos estão em busca de um sinal, talvez um sinal milagroso, poderoso, que atestasse que Jesus era realmente o Messias, ainda que certamente essas pessoas já haviam presenciado outros milagres, outros sinais. Jesus, por sua vez, ele não cede às provocações e ele responde dizendo que não haveria um sinal específico a não ser o sinal de Jonas. Aqui ele está fazendo uma referência à sua ressurreição, que se daria segundo o modelo da experiência de Jonas, que passa 3 dias no ventre de um grande peixe, e sabemos também que a ressurreição de Cristo ela se dá no 3º dia após a sua morte. Então, queridos, a ressurreição de Cristo é a maior prova da sua identidade como o Messias enviado por Deus. Fermento no pão ou fermento na alma. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 5 a 12. Eu leio os versos 5 e 6. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui há uma situação muito peculiar, pois os discípulos eles percebem que haviam esquecido de levar pão naquele momento da sua viagem. A resposta de Jesus ela não é bem entendida no primeiro momento, pois parece que ele está se referindo ao alimento pão propriamente dito. Mas, na verdade, Jesus está se referindo àqueles 2 grupos que nós citamos no texto anterior, os fariseus e os saduceus. Aqui, o fermento, ele significa a má influência que aqueles judeus estavam sendo submetidos através dos ensinos incorretos dos fariseus e dos saduceus, que contaminavam as suas convicções religiosas com falsas doutrinas. Queridos, nós devemos ter muito cuidado com as más influências sobre as nossas convicções religiosas. Muito cuidado, então, com quem você escuta. Esteja atento e sempre pronto a usar o crivo da palavra de Deus. E nós vemos aqui na resposta de Jesus que Jesus chama aqueles discípulos de homens de pequena fé. Isso porque eles haviam visto e vivido anteriormente muitos milagres, inclusive milagres de provisão, mas ainda estavam discutindo se tinham ou não pão para comer. Meus irmãos, quantas vezes nós já vimos operar de Deus
em nossas vidas de muitas formas, de muitas maneiras, mas ainda estamos preocupados com coisas pequenas e passageiras. Então, nós devemos descansar no Senhor, pois Deus é provedor e sabe exatamente o que eu e você precisamos. As declarações de Pedro e o preço da cruz. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 28. Eu leio os versos 15 e 16. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, esse é um texto muito precioso, porque quando Jesus pergunta o que os homens pensavam dele, Pedro dá a resposta certa. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui está reconhecendo Jesus como o Messias prometido. Mas preste atenção aqui na sequência do texto, verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Há alguns entendimentos distintos sobre esse texto aqui, sobre essa afirmação de Jesus. Isso porque Jesus ele está usando um jogo de palavras, que no original teria um sentido como: eu lhes digo que você é Pedro, pedrinha, e sobre esta pedra, rocha, ou seja, algo mais forte, edificarei a minha igreja. Essa rocha sobre qual a igreja está sendo edificada é Cristo. E o próprio apóstolo Pedro, ele declara isso em sua primeira carta, capítulo 2, versos 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, meus queridos, o entendimento que nos parece mais acertado sobre esse texto é que a igreja é edificada sobre Cristo. Em outras palavras, Cristo é a base da igreja. E o texto segue, verso 21 até o verso 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas do reino, mas nas dos homens. Pedro, que há pouco havia reconhecido Cristo como o Messias, agora está sendo duramente repreendido. Isso nos mostra que nós devemos estar atentos em todo o tempo, de modo que sempre sejamos instrumentos de glorificação ao nome do Senhor. E o texto segue, verso 24 até o verso 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que foi feito. Queridos, Jesus aqui nos ensina que cada um de nós deve tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz significa negar-se a si mesmo, abrir mão das suas vontades em prol da vontade do Pai, deixar de viver segundo os caminhos do mundo para viver segundo os caminhos do Senhor. Pois, como o texto diz, de que adianta fazer muito em prol de si próprio e perder a sua alma? Irmãos, como discípulos de Cristo, que a cada dia nós possamos abrir mão das nossas vontades em prol da vontade de Deus para nós. A glória do Rei é confirmada. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 13. Eu leio os versos de 1 a 3. 6 dias depois,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali se transfigurou diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Primeiro eu quero dizer que esta não é uma situação de consulta aos mortos, o que a Bíblia repreende duramente. O que acontece é que Jesus ele se transfigurou. E isso aqui tem um propósito. Essa foi a forma de Jesus confirmar a sua glória e fortalecer seus discípulos, uma vez que é apresentado, então, como Filho de Deus. Aqui é muito simbólico também o aparecimento de Moisés e Elias, pois Moisés simboliza a lei e Elias simboliza os profetas. Esta é uma forma de atestar que Jesus é aquele que foi apontado tanto na lei como pelos profetas, como o Messias que viria. Irmãos, toda a Escritura aponta para Jesus. 2 milagres acontecem. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos de 14 a 27. Nesse trecho, trata aqui de duas situações distintas. O primeiro ponto aqui vai mostrar a cura de um menino epilético. E o texto diz, então, que aquele menino já havia passado pelos discípulos de Cristo, que não haviam conseguido curá-lo. E agora seu pai o leva, então, diretamente a Jesus, que cura aquela criança. Mas Jesus ele usa essa situação para falar sobre fé. Diz assim os versos 19 e 20 do capítulo 17. Então, os discípulos aproximaram-se dele em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Jesus aqui está usando essa metáfora do grão de mostarda para falar que a nossa fé ela precisa ser exercitada e que ela tem um valor precioso para as situações do nosso dia a dia. E a segunda parte desse trecho fala do peixe que é pego com uma moeda em sua boca a fim de quitar o imposto que estava sendo cobrado de Jesus. Diz assim os versos de 24 a 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Queridos, aquele imposto destinava-se à manutenção do templo e isso havia sido instituído desde a época de Moisés. Isso está registrado em Êxodo capítulo 30. Jesus, como Filho de Deus, ele seria isento desse imposto, mas para evitar o escândalo, ele providencia o dinheiro para quitar aquela cobrança. Meus irmãos, nós devemos sempre agir de modo a evitar escândalos e falatórios. Jesus fez isso ao se submeter àquele imposto que não precisaria ter sido pago por ele. Muitas vezes, evitar o tumulto é a melhor forma de resolver os problemas. Aplicações para a vida. Recapitulando o que nós vimos hoje, Jesus é o Cristo, o Messias prometido nas Escrituras. Sua ressurreição é a prova da sua identidade. Ele, Jesus, é o fundamento, a base da igreja.
Quanto a nós, devemos abrir mão das nossas vontades em prol da vontade do Senhor, descansando, porque Ele é provedor e sabe exatamente do que precisamos. Além disso, que possamos dia a dia exercitar a nossa fé e viver de uma maneira a evitar tumultos e escândalos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos que ela transforme o nosso ser e que nós possamos tomar atitudes melhores, atitudes diferentes. Eu peço também uma bênção especial sobre cada família, sobre cada um que está ao alcance dessa aula. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.